Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Porque eu não estou me vendo. Ô, Priscila, você tem que esperar eu chamar, eu convidar você, que senão você não entra para falar comigo, entendeu? Eu não tô. Oi, Priscila, tá me ouvindo? Eu não tô me vendo, engraçado. Eu não sei o que eu fiz aqui, que eu não tô me Boa vendo. noite, Edna. Boa noite, Boa querida. noite a todos, todos os presentes. Eu não tô conseguindo Eu me estou ver lhe aqui. escutando. O que eu faço aqui, hein? O que será que é? Ah, agora sim. Agora sim. Tá tudo bem? Tá me ouvindo agora você, Priscila? Agora é você que não está me ouvindo? Hein? Priscila? Priscila? Cadê você? Ô, Priscila. Priscila, tá ouvindo? Tá me ouvindo, Priscila? Oi, Edna. Tá me ouvindo agora? Tô sim, Agora eu tô te ouvindo. Você parou também. Baixa um tô. pouquinho sua câmera, só um pouquinho, para você aparecer melhor. Mais um pouquinho. Que bom. Então, pois, pessoal, boa noite. Eu estou aqui com a doutora Priscila Mesquita, que nos deu a honra de aceitar o convite e conversar com a gente a respeito desses assuntos todos que nós já falamos, divulgamos, alienação parental, a convivência equilibrada, essas questões todas que envolvem as crianças, que é o foco nosso, né, de ajudar, proteger, aumentar cada vez mais a proteção para essas crianças e adolescentes, né, que sofrem com esses conflitos familiares. A nossa live está começando um semanário de lives em homenagem aos 11 anos da Lei da Alienação Parental. Dia 26 de agosto, essa lei faz 11 anos e ela tem servido muito para proteger as nossas crianças e adolescentes. Então, eu resolvi fazer essa semana inteira de pessoas assim incríveis falando sobre vários assuntos, todos com o tema da alienação parental, né, sendo o fundamento das nossas lives. E nossas lives serão de 45 minutos, por isso eu coloquei às 18h15, vai até às 19 horas. Então, eu vou dar a palavra para a Priscila se apresentar e depois a gente começar. Tá bom, Priscila? Muito obrigada pela sua presença aqui. E boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Edna. Boa Boa noite noite. aqui a todos. Deixa eu tentar regular aqui. Creio que o áudio e o Tá vídeo bom, estão tá tudo bons. certinho. Certo. Edna, quando surgiu essa oportunidade de falarmos sobre esse assunto, muito me interessou, porque a alienação parental, ela é de suma importância a gente compreender as consequências, não só jurídicas, mas todas as consequências que trazem às crianças, nossas crianças e adolescentes que sofrem com, são vítimas, na verdade, eu digo até que é uma violência. É uma violência Então, psíquica. então você tem o genitor, né, que é o alienador, um dos genitores. Você tem a criança, que ela é instrumento de alienação, e você tem o outro genitor, que é o genitor alienado. E Sim. a criança fica nesse meio termo, sem saber o que fazer, desesperada, e
sucedem fatos, e aí a participação, a importância do advogado de família é essencial. Primeiro, o advogado de família, ele chega para lidar com uma situação nova, um casamento. Termina um relacionamento, um casamento, e aí os ânimos estão à flor da pele, todos aflorados, a gente encontra troca de palavras de todos os lados, e aí o advogado tem que saber lidar com essa parte do emocional. É de suma importância entender. Quando o cliente chega no nosso escritório, ele quer ser ouvido. Ele quer que você o entenda. Entenda a realidade dele, na qual ele está inserida. Entenda o motivo que ele vai pleitear judicialmente algo. Sim. E aí, temos que entender, deixar à parte todos os nossos valores morais, todos os nossas crenças religiosas e vamos respeitar preconceitos, porque cada família é uma família e é um mundo. Então, temos que saber respeitá-la, respeitar cada família. E aí, a gente observa que, eu até digo, Edna, eu concordo com o Conrado Paulino, que ele fala que tanto o advogado como os profissionais que atuam na área de família, eles são os cardiologistas da alma. Sim, profundo. Então, aí entra o advogado de família, ele com conhecimento não somente técnico, mas com todo esse suporte, porque o ouvir nessa fase é essencial. Sim. Essencial. E aí essa lei vem para respaldar, né, Edna? Isso. E quando o casal, um dos dois, chega no seu escritório, né, ele leva muita dor, ele carrega muita dor. Não só do luto, né, pelo projeto de vida que eles pensaram, né, para o resto da vida deles, como também pelas questões dos filhos, né, que é a nossa preocupação, é o nosso foco, e também a questão da divisão dos bens, né? Hoje eu li uma frase que fala tudo. Meu bem, antes era meu bem, depois meus bens. Né? Exato. Então, muda um pouco. Se o advogado não tiver habilidade e não souber tentar harmonizar a questão, vai para o litígio, que é muito pior. Né? Porque hoje o advogado tem a oportunidade de fazer, inclusive, a mediação junto. Não precisa levar o caso para o judiciário, né? Pode fazer na extrajudicial, mediação extrajudicial. Então, é um dado muito importante isso que você levantou, porque, de verdade, os operadores do direito são peças fundamentais, né, nessa questão. No auxílio. Sim. E hoje a lei, apesar de toda essa proteção que a gente vê que dá, ainda está sendo questionada, né? Revoga, não revoga, como é que vai ficar? A lei fica. Não é? A lei fica. Ô, Priscila, você hoje vai ter que falar um pouquinho mais, sabia? Eu acabei de botar mel com limão aqui, porque minha garganta está falhando. Acho que essa é a primeira. Eita! Sim, Edna. Então, é essencial até uma reflexão. Os filhos, quando estão convivendo com seus pais, eles estão no seu ambiente familiar. Sim. E aí, os pais têm que entender que essa criança está inserida nessa realidade e que após o término, a ruptura de um relacionamento, o mundo é outro para eles. O mundo é outro. Imagina já o choque dessas crianças quando vêm seus pais, um dos pais, se retirarem de casa. Aí a gente diz que se refere até a um falecimento da parentalidade que deve ser suprimida. Deve ter uma forma de contornar, os pais amadurecerem essa ideia de contornar, porque litigar na justiça por bens, também entra a questão do divórcio, guarda, divórcio, bens, mas muitas vezes as pessoas se confundem a questão do litígio entre genitores. As crianças não estão litigando. Quem estão litigando ali por algum outro motivo que não foi superado um luto afetivo são os genitores, não são as crianças. Claro. E aí começa aquele tiro, bombardeio
de acusações, de difamações e de proibições, impedimentos de um lado, do outro. E aí a lei, ela vem para quê? Para respaldar, para ser uma forma de tentar amenizar esse impacto e possibilitar essa convivência familiar dos filhos com os pais. E até mesmo a legislação dá esse respaldo dessa guarda. E a lei, essa lei, ela é muito pedagógica, porque ela instrui, ela ensina como fazer para não se comportar de maneira a criar problemas e malefícios para as crianças, não é? Ela não criminaliza. Agora que a Lei 13.431 de 2017 traz a violência psicológica como passível de punição, de criminalização, porque a lei de alienação parental não tem nenhum artigo que fale de crime. Ela é uma coisa pedagógica, ela está ensinando, ela está instruindo quais são os casos que são considerados alienação parental. Então, assim, como se fosse um lembrete, né, para os pais ficarem atentos e não fazerem. Agora, a gente está falando de pai, você falou de genitor, e a gente sabe que não é uma questão só da parentalidade. Toda família, por isso que hoje estou falando da alienação parental familiar também, toda família pode fazer, qualquer pessoa, primo, tio, avó, qualquer pessoa pode fazer. E também não é uma questão de gênero, né? Não é só a mãe que faz. A mãe hoje está estatisticamente fazendo mais porque ela tem mais guarda unilateral. A partir de 2014 é que começou a se dar, né, com mais frequência a guarda compartilhada, que é obrigatória. Mas ainda existem juízes que não dão, preferem dar para a mãe a guarda unilateral. Sim, até contrariando a própria legislação. Com certeza. Que estabelece a unilateral em casos excepcionais. Falecimento em caso de suspensão do poder familiar, não é por meio de decisão judicial. Então, não é a regra. A guarda unilateral não é a regra. Hoje, a regra, a forma prioritária é a compartilhada. Justamente para inibir os efeitos e as consequências da alienação parental. E essa conscientização dos pais, que é importante, a convivência de ambos com os filhos, com a prole. Exato, mas você sabe que eu às vezes fico pensando, sabe, Priscila, por que será que a gente tem que ter uma lei que fale que a convivência equilibrada a gente já sabe que é um direito fundamental, né, da criança, de conviver com ambos os pais. Mas por que precisa existir isso? Será que todo mundo não percebe que a criança precisa da referência paterna, da referência materna, da referência da família extensa, dos avós, dos tios, dos primos, não é? A criança precisa disso. Então, é muito difícil. Às vezes eu fico pensando como é que a gente tem que ficar fazendo lei o tempo inteiro para colocar questões que são tão claras, né? Básicas, né? Não, é básica, não dá para você ficar criando coisas em cima disso. Já está feito ali, é necessário, vamos fazer. É um direito fundamental? Então, é um direito fundamental, não importa o tipo de guarda, não importa o regime. A responsabilidade é de ambos os pais e ambos os pais têm que fazer por onde se organizarem para conviverem, né, de forma bem mais aproximada com os filhos. Sim, Edna. Sim. Oi, Luciana, tudo bom? E se fala nessa coparentalidade, né? Essa coparticipação e de suma importância dos pais na educação, na saúde, nas atividades extracurriculares. Sim. Então, é uma forma dos dois participarem. E, infelizmente, não é, ainda hoje, tem pessoas que querem litigar por guarda unilateral sem fundamento, por mera questões pessoais. Mera questões pessoais e sem pensar também nas consequências para os filhos. É a tal briga de poder, né, Priscila? Um estica daqui, estica dali, né? Um acha que tem o direito de ficar com o filho que o outro não tem. Ele não era um bom marido, isso não quer dizer que não seja um bom pai. Então, ele não sabe cuidar.
muitas questões envolvidas, né? A questão de que a mulher é melhor cuidadora, quando na verdade o homem pode não ser o melhor, mas ele também consegue cuidar, não é? É só você dar a oportunidade que ele também consegue cuidar. Mas, Sim. Priscila, eu gostaria que você contasse um caso do seu escritório que você recebeu e que você está trabalhando nele, para ilustrar aqui a nossa situação. A Delcimar está dizendo que está um barulho estranho. É aí? Não, creio que não. Porque é como se Um fosse barulho. uma coisa, um ruído Você está de... escutando? Eu escutei também. Será que é meu fone? Acho que não. Está escutando Melhorou ainda, agora. Edna? Melhorou. Melhorou? Delcimar, melhorou? Quando você fala, Edna. Aí, Barulho é quando você fala. quando eu falo... Sim. Mas o que será que eu fiz? Eu não fiz nada assim. Eu não estou falando e tal barulho. Estranho. Mas está interferindo muito? Ó, parou. Não. Parou? Não. Eu acho que não é aqui, não, mas eu não tenho certeza. Agora. Parou. Parou, Delcimar? Parou? Parou? Estranho. Bom, vamos continuar. Conta aí do seu caso. Dá para continuar, né? Tá. Sim, Edna. No escritório, ultimamente, eu também tenho recebido muitos casos desse tipo de alienação parental. Por isso, um dos motivos de eu poder focar nesse assunto de alienação parental também. Sim. Onde um dos genitores termina sendo vítima de acusações, de calúnias, proibido de ligar, proibido de falar, utilização de medida protetiva contra o pai. Então, assim, nesse caso, nesse assunto, nesse caso em concreto que eu estou abordando, se trata de um pai. Então, é complicado, Edna, porque a gente vê o quanto o genitor alienado se sente impotente, se sente fraco em esperar um provimento do judiciário, um provimento claro, um provimento que é de direito da criança, não é nem dele, eu não digo nem respeito a ele, é dele também, mas é mais da criança por ser um direito fundamental, que constantemente é violado. E aí entra essa questão dessa morosidade do judiciário em reconhecer um direito fundamental que já está expresso, já está exposto, já é digno. É digno. Então, assim, é muito complicado quando tem utilização de protetiva, quando envolve outros cenários, que vai para outras searas jurídicas, envolve criminal, cível, acusações de utilizar cartões, tá entendendo, Edna? Então, assim, termina distanciando e emocionalmente abalando, porque muitas vezes um dos genitores se sente muito impotente, como eu lhe disse. Impotente, pior... sem saber o que fazer, desesperado. Eu digo que até pacientemente, né? Esperando o judiciário. E o pior é quando a criança pensa, não está sabendo direito o que está acontecendo, e pensa que o pai a abandonou. Por quê? E vem esses questionamentos. Ele não está sabendo que o judiciário demora para resolver, não está sabendo por qual foi o motivo que o pai não está vendo, não está vendo mais o pai, né? Porque às vezes acontece da mãe não falar também, como acontece do pai não falar. E também, Priscila, tem outra coisa, não é só a mãe que faz. Muitas vezes, quando a mãe faz, o pai também faz. E aí fica aquela alienação cruzada. Os dois fazendo e a criança no meio disso tudo, não é? Sim. Sim. E, Edna, eu acho até uma
interessante falar a questão da guarda compartilhada e também alegar essa questão do judiciário, que ultimamente, eu tenho notado que ultimamente ele vem se mostrando favorável à guarda compartilhada. Essa ideia de... É uma lei obrigatória, né? Sim, 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 até mesmo porque quando não há consenso de guarda, se aplica a guarda compartilhada, uma guarda compartilhada coativa. Sim. Coativa. Então, é a forma até de punir, não digo punir porque seria muito forte, é uma forma de atentar, de prestar, preste atenção, é uma sinalização. Isso, preste atenção. Punição não se fala porque criança também não pode ser punida por um ato do pai ou da mãe. Exato, exato. Concorda? Então, esse foi um dos motivos de quando a lei foi homologada ter sido retirado um artigo que criminalizava. Porque prejudicaria mais a criança do que a pessoa que está fazendo a alienação. Que a vítima, a criança já é vítima. Não é? Sem a convivência para sempre daquele que alienou, que foi alienado, e daquele que alienou também, que vai ser punido, vai ser criminalizado. Então, é duplamente condenado, no caso, a criança, né? Ela fica realmente, literalmente, sem pai e mãe. Então, foi retirado, a lei é só pedagógica, é só instrutiva, ela é uma cautela que se deve ter como proteção das crianças, né? Sim, doutor. Digo até doutora, porque a Edna é expert no assunto e... Eu só sou doutora porque eu fiz doutorado, não sou advogada. E até essa questão humanista, eu vejo que o judiciário vem adotando, principalmente com auxílio de quê? Do estudo psicossocial, da psicologia, que é de suma importância, porque se você, no processo, você tem provas, a gente trabalha com meio de prova. Então, se temos prova, aí o juiz tem como até mesmo se manifestar ou no aguardo unilateral, ou na imposição de uma guarda compartilhada. E nós uma reversão de guarda. Né? É difícil, realmente precisa juntar muita prova. Essa equipe multidisciplinar precisa juntar muita prova para poder mudar um pouquinho o que já está estabelecido. Não é? Porque se demorou tanto para chegar àquela conclusão, imagina ter que fazer tudo de novo para o juiz poder entender que a coisa mudou e que não pode mais ser daquele jeito que está estabelecido, tem que trocar ou reverter qualquer coisa. Então, realmente, a equipe multidisciplinar é uma coisa muito importante na vara de família, né? Muito importante. E é o meio pelo qual o juiz se convence, auxilia o juiz numa decisão. Estamos aqui com a Luciana, a psicóloga que é perita psicológica da vara de família. Olha, que vai amanhã apresentar a live comigo. Então, Luciana, é isso mesmo. Vocês são muito importantes, são peças muito importantes, como eu falei da Priscila, os operadores do direito, os advogados, os juízes, são peças muito importantes nisso. E os psicólogos, os assistentes sociais também, fundamentais, né? Agora, Edna, um questionamento, eu sempre penso assim, como será que essas brigas, eu vejo suas postagens, né? A criança, ai, socorro, parem de brigar. E assim, como essas brigas do casal pode refletir também na criança com relação ao assunto casamento. Até mesmo pode projetar nelas uma aversão ao casamento. Porque dentro de casa, vê como é o casamento. Então, para ela, o sinônimo de casamento é o que ela vive, é o que ela convive, o que ela vê. Exatamente. Além disso, ela ainda pode escutar. Não case, minha filha. Né? Não precisa casar. Olha bem, é melhor você se preparar e não casar, não ter filhos. Está vendo como é que é a vida? Então, assim, são modelos, né, que as crianças vão pegando, porque o pai e mãe são exemplos, né? A gente está falando pai e mãe aqui, eu gosto sempre de frisar, mas não é só pai e mãe. Avó, tio, primo, qualquer um que esteja com a criança sob sua guarda, sob sua responsabilidade, pode fazer. Né? Hoje alguém me contou de um caso que a mãe fazia, o pai fazia, a avó fazia. Os três estão fazendo alienação parental com a criança.
Ai, que sofrimento. Um sofrimento, um sofrimento. Sofrimento. Mas continua a contar seu caso, seu atendimento lá. Então, Em que pé está? ainda teremos a audiência de instrução para tratar a respeito dessa reversão de guarda ou uma extensão da guarda compartilhada. Eu digo extensão por quê? Porque muitos juízes entendem que guarda compartilhada é a mãe ou o pai alienador, certo? Estar no poder da criança como autoridade parental e o outro, muitas vezes, o direito de visita por 3 dias a cada 15 dias. Então, se você tem 30 dias, um pai ou uma mãe vai conviver com o filho 6 dias e o outro o resto dos o resto dos dias. Então, ainda é muito injusto, não tem esse equilíbrio. Não tem esse equilíbrio de dizer, essa proporcionalidade. Então, tem que ter aí uma mudança, tem que ter uma melhor interpretação do que seria esse equilíbrio de convívio. Porque verifico que o judiciário ainda entende essa guarda compartilhada, quando se tem litígio, como se fosse um direito mero de visita. Somente uns dias, eu digo até uns diazinhos, 3 dias, 2 dias, que não é nada para a convivência de um pai. E a gente sabe que pai e mãe não visitam, né? Esse termo não existe, está sendo até pensado em retirar esse termo mesmo, porque pai e mãe não visitam, eles convivem, né? Agora, eu acho que o juiz ele está mais aberto, sim, a aceitar a guarda compartilhada, até porque é obrigatória, né? E também porque há todo um interesse dos pais em participar mais da vida dos filhos. Não é verdade? Sim, Edna, A gente sai na rua, quando sai agora com a pandemia, e a gente vê bastante pai participativo com as crianças, levando para cá, levando para lá, leva para o almoço, leva para a escola, pega. Então, eles estão querendo participar mais, né? As mulheres foram para o mercado de trabalho, deveriam aproveitar uma colaboração. Mais, não é? Deveriam aproveitar mais esse compartilhamento e esse equilíbrio na convivência. Porque para a mulher também é muito interessante. Sim, enquanto o filho está compartilhando, convivendo com o pai, ela tem também o tempinho dela. Exatamente. Exatamente. Então muitas reclamam, mas não aceitam. Como diz uma amiga minha, elas preferem terceirizar. Pedir a vizinha, pedir para alguém tomar conta, em vez de deixar o pai, sabe? É comum muitos casos assim, muitos casos. É uma pena. Eu estou ouvindo barulho de novo. Não, aqui não. Ô, Priscila, mas agora me diga uma coisa. A lei que está assim, nessa condição, né, de movimento de revogação e tal, como é que você vê isso? E como está o movimento aí no Recife, onde você mora? Ô, Edna, a lei realmente é de conhecimento que a lei tem que ficar. Alguns, né? Alguns entendem isso, outros não. Infelizmente, né? A lei é importante. E é importante. Aqui, ainda no Recife, como foi recentemente que eu também adotei esse domicílio, então ainda não estou por dentro ainda detalhadamente dos advogados de família, como está esse movimento. Sim. Mas em Natal eu verifico que uma boa parte dos advogados de família são adeptos, que a lei continue, revogada não, e esse também é meu entendimento. Porque se não for, no mínimo, essa lei para nos respaldar o direito de uma criança e de um adolescente, fica difícil, Edna. Fica difícil. Eu assisti uma live semana passada, onde algumas pessoas muito ligadas a esse movimento da revogação estavam falando, inclusive, que um dos motivos é que a lei protege o homem. Por falar genitor, por mencionar genitor? Não, é que acha que tem um viés patriarcal, sabe? Olha que não fala em momento algum de homem nem de mulher.
não fala. Mas esse é um dos motivos que eles estão elencando para a revogação da lei. Eu fiquei muito impressionada, porque eu não tinha escutado ainda falar isso. Eu não tenho Fala de essa outras percepção. coisas, né? Sim, eu não sinto essa percepção Nem de ser eu. uma Não lei sei. patriarcalista. Não Não, sinto. não Até é. mesmo porque nosso contexto atual não comporta esse pensamento. Exato. Não comporta. A mulher hoje adquire sua independência, sua liberdade Sim. laboral, sexual, afetiva. O homem se reencontrou como pai, Exato. no exercício da função Exato. parental, e Um não grande somente ganho como para as provedor crianças. do lar. Antes era somente era visto como provedor do lar. Sim, No momento da separação, com quem ficariam os bens? E a mãe isso. com os filhos, né? Então, essa É. visão mudou. Não é a visão hoje, então também não vejo esse viés patriarcalista que você está me comentando. Uhum. Na verdade, eu acho que não existe. O que eles falam também da revogação, para a revogação é que tem o viés da síndrome, né? Quando, na verdade, a gente sabe que a lei não adotou esse viés de doença. Ela diz que é alienação parental, elenca alguns atos, como, né, dando exemplo, exemplifica, mas não fala em momento algum de doença. A gente sabe que os malefícios podem ser muito graves, né? E Sim. que a criança pode levar na memória dela o resto da vida isso. Mas não tem esse Irreversível. viés de doença, de síndrome, não existe, né? E lá no Pará, onde você também ficou, como é que está esse movimento da revogação da lei? Você sabe alguma coisa? Não, no Pará não. Foi somente Natal e Recife. Você está com seu Natal e filhote aí, chegou da Recife. escola, né? Chegou o horário da escola. Já vou tentando observá-lo aqui. Uhum. Mas a gente já está quase acabando. Então, qual é para você, Priscila, o X da questão da convivência equilibrada? Qual é o maior impedimento, o maior empecilho, vamos dizer assim, que Maior você vê empecilho. nessa convivência equilibrada para que ela aconteça? Oi, tudo bem? Hein? Participando também. Como é que é seu nome? Ele não escuta, não. Estou com fone. Como é que é o nome dele? Ele é o Benício. Benício. Oi, Benício, tudo Depois bom? ele vai assistir, Edna. Depois ele vai Então assistir. tá bom. Então tá. Então, me diga aí, você acha que é o X da questão para a convivência equilibrada dar certo, vamos dizer assim? Edna, o X da questão são os pais, primeiramente, que têm divergências, algum outro problema, primeiro tratar em consultório terapêutico. Primeiro. Segundo, amadurecer essa ideia de que a criança precisa, sim, da presença do pai e da mãe constantemente. Estou aqui na escola, você pode buscá-lo? Posso. Isso faz parte dessa convivência familiar equilibrada. Claro. E não que tenha que ter um dia rígido, fixo, seu, meu, como se a criança fosse um objeto. Tantos dias para mim, tantos dias para você. Ela não é objeto, ela é uma criança que também tem vontade própria, tem sentimentos. Sim. E também tem que saber o que é lidar com o pai. E é importante essa ideia também de, após a ruptura do casamento, os pais entenderem que a criança, por mais que conviva com ambos, ela tem duas famílias. A família era mononuclear, passou a ser binuclear. A criança vai ter o seu momento na família materna, o seu momento na família paterna, ou como seja, o gênero desse casal, desse relacionamento. Sim. E aí é importante entender isso, que não existe uma rigidez de dias, de horários, de local, Infelizmente, quando os casais, os pais ainda não estão amadurecidos, não amadureceram para esse respeito ao interesse, ao melhor interesse da criança e do adolescente, vai continuar existindo
jogo de interesse, de briga, de compensação, infelizmente. Mas se fosse no mundo ideal, todo mundo pudesse ter a perfeição de uma convivência, a harmonia, os filhos tendo vontade de conviver tanto com o pai quanto com a mãe, no momento que lhe for pertinente, lhe for ideal, e que eles quiserem, eu acho que seria o essencial, deveria ser a regra. É isso mesmo, Priscila, você falou a palavra-chave para mim, respeito, sabe? Respeitar o direito fundamental da criança, da convivência equilibrada, né? Respeitar o tempo de cada um, porque às vezes você está com um problema e você, em vez de terceirizar seu filho, você fala para o seu parceiro, o seu par parental, se ele pode te ajudar. Agora, o mais importante de tudo é não litigar. E aí entrou a Carol Faleiros, que é a nossa advogada sistêmica e consteladora, olha, que vai fazer a nossa live de... Super importante essa ideia de constelação familiar, principalmente quando se tem litígio acirrado. Ela é perfeita, a Carol ajuda bastante. Eu acho que a mediação, a constelação, são meios de não ir partir para o litígio judiciário, porque isso é um tempo que demora, que não tem volta. Imagina ficar 3, 4, 5, 6 anos esperando o resultado. E vai fazer o quê? A criança, nessa altura que tinha 6, já tem 12, já tem outra cabeça. Sim. Já foi feita a cabeça dela, a memória dela já foi toda deturpada, né? Quer dizer, é muito triste. Por isso que... Bora constelar, né, Carol? Por isso que a Carol está falando isso. Mas eu também sou mediadora e também acho que esse é o caminho, sabe? Não é o litígio. O advogado não precisa mais ir até o judiciário, só em último caso mesmo. Senão, para proteger nossas crianças, é fazer com que esses pais entendam que o caminho não é o judiciário. Tem outros caminhos, não é? Sim, Edna. Sempre que possível, eu aconselho, minha orientação é a via consensual. Se envolve menor judicial, mas consensual. Sem dúvida. Sempre, além do tempo que a gente pode ganhar com essa convivência, além desse tempo, tem a questão também desse respeito à criança. A criança não está pedindo para estar no meio dessa briga, não está pedindo para estar nessa troca de... Então, sempre que eu posso, para mim, o aconselhamento é o consenso. E todo mundo ganha, porque os pais não vão gastar tanto dinheiro, né? Na mediação fica mais em conta, a constelação fica bem mais em conta e muito mais rápido, mais eficiente, mais eficaz, né? Eu acho que esse é o caminho. Os advogados não precisam ter receio da mediação, da constelação, de nada disso, porque eles podem acompanhar seu cliente, né, para poder depois fazer o termo, seja do que for, que ficar acordado, para ser homologado. Né? No momento que tem criança, tem que homologar. Então, o caminho é esse, é sempre do consenso, da harmonização, em benefício do bem-estar das crianças. E o respeito é fundamental mesmo. Né? Agora, o barulho está terrível, eu não sei se é meu ou seu. Aqui eu estou na sala, sozinha no escritório. É estranho, né? Não estou percebendo, só se foi esse meu fone. Eu acredito que pode ser, viu? O fone. Você mexeu, fez alguma coisa nele. Pode ser, viu, Edna? Como é novo... você não tinha usado ainda, né? Não. Então, pode ser, mas tudo bem, deu para a gente fazer a nossa live. Então, Priscila, eu vou começar a fechar a nossa live, até porque seu filhote chegou e o Fernando acabou de entrar e a gente já está quase saindo, né, Fernando? Obrigada, viu? Veio acompanhar a esposa, Então, aí amanhã nós vamos ter a Luciana, nós vamos ter depois a Alenita, que é uma psicanalista incrível,
depois a Carol, que está aqui com a gente, e depois a Liliane Santos, que também é uma pessoa incrível. Assim como você, Priscila. Adorei a nossa Agradeço, Edna. conversa, adorei. Eu acho que vocês, profissionais do direito, são muito importantes, como eu comecei a live falando. E agradeço demais a sua disponibilidade. E eu vou salvar para depois botar no meu canal do YouTube e mandar para você também. Tá bom? Agradeço, Edna, também a participação. Muito obrigada. Também aprendo muito com você no dia a dia, vendo, escutando, lendo. Tudo que diz respeito à alienação, também tenho interesse em conhecer mais, porque é até prazeroso ler, entender, não é, esse assunto para mim. Então, agradeço também a você, agradeço o convite. Agora, Priscila, eu te falei do curso da Glícia, né? Vai começar um novo curso sobre alienação parental, de capacitação em alienação parental. Falei para ela que ia divulgar e estou divulgando. Então, vai começar agora, já está aberta a inscrição. Né? Se você tiver interesse, por favor, divulgue também e faça. Vou divulgar também, porque tá? Eu vou mandar para você o link. Vou mandar. Colegas de trabalho que também podem ter esse interesse de se especializar na área. Quanto mais pessoas capacitadas e especializadas, melhor para todo mundo. Principalmente para as nossas crianças, né? Melhor para todo mundo, melhor para um consenso nessa área jurídica. Exato, né? Quanto mais profissionais estiverem capacitados, mais saberão lidar com essa situação, com a questão, né, que muitas vezes é invisível. Tem essa questão também. Então tá, meu amor, um beijo grande, fiquem com Deus. Agradeço. Gente, muito obrigada pela presença de todos aí, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, Priscila. Obrigada.